Olá, meu nome é Cláudia. Quem não me conhece, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom, eu gostaria de falar brevemente que essa leitura, eu fiz ontem, mas por alguma razão não ficou gravado, apagou completamente do meu celular. Mas eu achei que deveria tentar gravar novamente. Só que não tinha um tema específico, o que a espiritualidade quer que você saiba, conselho, enfim. E aí eu achei que deveria, como eu lembrava das cartas que tinham saído, eu resolvi regravar. Então não reparem, hoje eu não vou embaralhar as cartas, eu já vou especificamente, as cartas já estão na posição que saíram. Tem só uma ou outra que eu não lembro exatamente, mas com certeza será do jeito que tem que sair. Então, eu trouxe duas opções. A primeira opção é a opção das fadas. E a segunda opção é a opção das sereias. Então, você se conecta, respira fundo, relaxa e veja qual das cartas, das figuras, chama mais a sua atenção. Qual delas tem uma mensagem para você? Eu vou ficar quieta alguns instantes para que você possa fazer sua escolha. Bom, espero que você já tenha feito. Se não fez, faça uma pausa para escolher melhor. Então, vou deixar aqui a opção número 2 aqui do meu ladinho. E essa aqui, a opção número 1 das fadas. Então, qual é a mensagem das fadas? As fadas, elas são seres muito sábios, muito criativos, maduros. Então, aqui pode estar se referindo a pessoas maduras, tanto de idade, como pessoas que já têm uma experiência de vida, assim, mesmo que sejam jovens, já tem uma bagagem de experiência, já sabe como colocar em prática as coisas que viveram ou que aprenderam, né? E também podem ser pessoas melancólicas, que às vezes ficam em dúvida. São pessoas também que podem ter clarividência, que conseguem se conectar muito com a intuição. Pessoas sonhadoras, né? Acho que eu já falei, não lembro. Mas são pessoas sonhadoras. E quando eu olho aqui para essa carta, eu lembro, assim, de histórias de infância. Olha como ela tá, né? Flutuando na nuvem, asas, coisas que as crianças sonham muito. Então, são pessoas sonhadoras. Que isso pode ser bom ou ruim, depende do contexto, né? Então, por exemplo, ser sonhador com coisas que você pretende fazer que são realistas, é ótimo. Agora, se você só sonha e não faz nada a respeito, aí já não é tão positivo. Então, essa é a mensagem da carta das fadas. Vou deixar ela aqui e eu vou pegar as cartas, como eu já falei, eu não vou embaralhar, já vou pegar especificamente a carta que corresponde às que foram tiradas ontem. Então, eu usei o tarô das bruxas, ele tá aqui separadinho, se por acaso for necessário tirar mais alguma, ele vai estar aqui. Então, a primeira carta que saiu foi a carta do mundo. A segunda carta foi a carta da lua. A terceira carta foi a carta da roda. A quarta carta foi a do enforcado, ou pendurado, enfim. A carta da morte.
carta da Imperatriz. E a carta que estava no final do deck é a carta dos Enamorados. Claro que eu não vou lembrar de tudo que eu falei, mas com certeza você vai ouvir o que você precisa ouvir. Então, começou com a carta do Mundo. Então, o que eu vejo aqui nessa imagem? É uma pessoa que ela tá... O que a espiritualidade quer que você saiba agora? Que você precisa se conectar com a sua intuição. Pode ver, geralmente a carta do Mundo é alguém que já fez um ciclo, já conquistou muita coisa, né? Mas aqui não, a pessoa que tá olhando para dentro, pensando, né? Até aqui, ó, tem uma vela e a pessoa nem é uma posição de lótus, né? Assim, meditando, ela tá mesmo, né, buscando orientação. Então, a espiritualidade quer que você se conecte mais com a sua intuição. Se você tiver o dom de clarividência, talvez parar um pouquinho, respirar e tentar se conectar também com esse seu dom. Mas no geral, é ouvir a intuição, ouvir o que o seu coração está querendo te dizer e não a razão. Se você for uma pessoa muito racional, a espiritualidade está querendo que você escute muito a sua intuição. Por quê? Porque aqui, ó, vem a carta da Lua. E a Lua, ela remete à confusão mental. É muito sentimento, é muita coisa. Uma hora, né, tá claro os pensamentos, outra hora não está. Então, como ouvir a intuição com a mente desse jeito? Então, precisa parar, acalmar, se conectar com a sua espiritualidade, para entender o que você precisa fazer no momento. Que acho que é o que tem um pouco a ver com a leitura aqui, com o recado das fadas. Que é você se conectar com a sua espiritualidade, em vez de ficar assim, sonhando muito, se conectando muito com só com o lado material, com o lado físico. Porque isso impede a gente de ouvir a nossa intuição. Então, o que às vezes pra gente ouvir a intuição, a gente precisa parar e ouvir o que o nosso coração está querendo dizer, né? Que às vezes a gente fica tão olhando para fora e não olha para dentro. Então, a espiritualidade que é isso, que você olhe para dentro, escute, né? Dentro do que você está querendo fazer, planejando, saber o que você precisa fazer para acalmar, mas precisa acalmar a mente. E a roda da fortuna? A roda da fortuna é aquela que, assim, ela tá sempre girando, a vida tá sempre em movimento o tempo todo. Você realiza alguma coisa, começa a realizar outra e ela vai girando, você completa o ciclo, ela muda. Mas para que isso aconteça do jeito que você quer, você precisa tomar uma ação, precisa agir. E nesse caso aqui, para você agir da maneira que seja boa para você, você precisa descobrir o que é bom para você. Então, precisa ouvir mesmo a sua intuição para saber o que você quer, né? Porque o que você quer amanhã, depois, você precisa começar a criar esse amanhã ou depois, hoje. Ai, queimei aqui com incenso. E aqui vem a carta do enforcado. O enforcado, ele é uma carta de sofrimento. Então, é provável que você esteja num momento delicado, né? Até aqui pela carta da Lua, é provável que você esteja num momento de sofrimento mesmo, mental, não sei exatamente, confuso, talvez precisando, talvez até de acompanhamento, de um amigo, acompanhamento psicológico, não sei, mas é um momento delicado. Só que o que a espiritualidade está aconselhando? Para você aproveitar esse momento que está difícil e pensar.
Porque às vezes quando a gente não pode sair de uma situação, o que a gente pode fazer com ela? Usar ela a nosso favor. Então, se você está numa situação que você não pode agir, mas você pode pensar, refletir, onde isso está me levando? Por que eu cheguei até aqui? Onde eu quero ir? Como eu vou chegar? Né? Então, pode aproveitar esse momento, né, de estagnação, de não poder fazer diferente, de se sentir preso, para pensar. Isso vai acontecer o quê? Vai levar à transformação, né? Porque aqui vem a carta da morte. E a morte também é uma carta de sofrimento, porque não é fácil você mudar uma situação na vida, né? Por exemplo, a lagarta, quando ela se transformar em borboleta, primeiro tem que morrer a lagarta. Então, isso não é um processo simples, é doloroso. Mas depois ela ressurge. E aqui, passando todas essas questões, o que vai ressurgir? Vai surgir, ó, a Imperatriz. Então, todo esse processo aqui que foi mostrado, a espiritualidade quer que você saiba disso. Vai passar. E você, ó, vai se tornar essa pessoa aqui, a Imperatriz. A Imperatriz é nada mais, nada menos do que aquela que faz acontecer. Ela realiza. Ela tem poder, ela é empoderada. Ninguém impede ela. E ela faz mesmo, ela não mede consequências. Ela vai, faz, acontece, entendeu? Então, embora você esteja nesse processo, então a primeira medida que a espiritualidade espera, né, e te aconselha, é que você pare, reflita, escute a sua intuição, o que a espiritualidade está falando com você e o que você mesmo precisa, né? Que você vai chegar nessa questão aqui, ó, fazendo todo essa metamorfose aqui, você vai chegar nesse ponto da Imperatriz. E a carta aqui do final do deck mostra a carta dos enamorados. Se por acaso for a respeito de um relacionamento, você vai superar, você vai saber como agir, você precisa parar e ver se aquilo é bom para você, se não é, aonde vai levar, que tipo de pessoa você quer para você, que é boa para você, que vai te fazer bem. E também, se você, né, assim, que tipo de pessoa você é para outra pessoa, se você também se você também é uma pessoa que vai fazer bem para o outro, né, porque os dois lados precisam ser. Se não for isso, essa daqui é uma carta de escolhas. Então, que escolhas você precisa fazer na sua vida? O que é importante agora você dar prioridade? Será que é para você? Será que é para o seu trabalho? Para o seu relacionamento? Para a família, amigos? O que? Ficar quietinha, descansar, tentar acalmar a sua mente, tirar tempo para descansar, dormir, enfim, só você sabe a sua necessidade. Então, essa é uma carta de escolha. Você precisa analisar e ver qual é a escolha que você precisa fazer. Em todo caso, não esqueça, essa pode ser você, né? É o que a espiritualidade quer que você saiba, é isso. Você tem em você o poder para se tornar, ou já seja, né? Só esteja aí quietinha, a Imperatriz. E aí eu puxei algumas cartas do baralho cigano e vamos ver agora. Também tá na sequência, já que eu já deixei na ordem, porque, né, eu fui lembrando aos poucos. Então, começou com a carta do homem. A carta da cobra. A carta do caixão. A carta do cavaleiro.
a carta dos livros, a carta dos pássaros, a carta do cão, e no fundo do deck estava a carta da mulher. Então, o que a espiritualidade quer falar para você nesse momento? Aqui tem duas questões. Aqui nós terminamos com os enamorados. Então, se for uma questão de romance, não quer dizer que seja homem, né? É energia. Então, adapta a sua situação, se você é homem, mulher, enfim. Se for uma questão de romance, às vezes precisa agir com racionalidade. Talvez você esteja, e mesmo que não seja romance, mas esteja lidando com outras pessoas, às vezes precisa ter cuidado se você não está lidando com pessoas que escondem o que são, que não são tão leais assim e que podem ser realmente pessoas traiçoeiras, que não estejam sendo honestas com você e você não esteja se dando conta. E também a carta aqui da serpente alerta, né, que você precisa também ser, né, outra questão é que talvez você precise ser como uma serpente, atenta, cautelosa, saber como entrar e sair dos lugares, não confiar em todo mundo e também se transformar. Porque aqui, se você escuta a sua intuição e percebe que alguma coisa em você precisa mudar, mude. Eu sei que não é fácil, eu tô falando assim, né? Mude. Eu sei que não é fácil. Calma. Mas às vezes a gente, mudanças pequenininhas, né? E elas vão, quando vão juntando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco a mudança é grande. Então, às vezes precisa disso. Ser cautelosos, né? Porque a cobra, ela tem esse lado, né? Ela sempre muda, ela se renova. Então, ela não deixa de ser ela, mas ela se renova. Então, a mesma coisa é a gente não deixa de ser a gente, a nossa essência, mas a gente pode se transformar, pode se tornar pessoas melhores, ou pessoas que sabem melhor como lidar com as situações, né? Aqui mesmo, ó, a imperatriz, ela não é uma pessoa boba, né? Então, ela não só faz acontecer, mas ela sabe com quem ela lida. Então, às vezes precisa fazer isso. Então, às vezes precisa ser mais racional que emocional, sem deixar de ter sentimento, né? Porque não é porque é um homem que é só racional. O homem também tem sentimento. Isso é fácil? Não. Novamente veio, aqui veio a carta da morte e aqui veio a carta do caixão. Então, as duas simbolizam coisas parecidas. Sacrifício, um momento difícil, mas que passa. Nada dura para sempre. Então, se agora você está passando um momento delicado, saiba que vai passar. Vai exigir de você um sacrifício? Vai, mas, né, vai passar. Ó, a cobra aqui tá até na posição, na direção do caixão. Então, vai exigir sacrifício mesmo, difícil, um período, mas ele passa. E o que mais a espiritualidade quer? Que você realmente se movimente. Tome ação naquilo que você quer. Por exemplo, se você está querendo melhoras ou alguma melhoria na sua vida profissional, então precisa estudar, fazer curso. Se é no seu relacionamento, também precisa procurar entender outras pessoas, seja pai, mãe, marido, namorado, não importa. Então precisa investir no conhecimento. E às vezes o conhecimento da gente mesmo, porque se a gente precisa se transformar, às vezes a gente, né, em vez de pensar só no outro, a gente precisa pensar na gente. Então, buscar conhecimento é fundamental.
carta, né, dos pássaros, eu já falo beija-flor, porque eu acho eles muito fofos. Então, se comunicar, passar bons momentos com os amigos, e trabalhar, né? Porque os pássaros, eles estão sempre trabalhando. Aqui é o beija-flor fofinho, mas ele está sempre aqui. Pega o pólen daqui, leva para lá, faz assim. Então, se for em questões mesmo de trabalho, precisa mesmo trabalhar, mas não assim, sem tirar tempo para você. Porque aqui vem a carta do cão, então você pode ficar rodeada de pessoas amigas, leais, que tirar tempo também para renovar suas energias na companhia de pessoas que realmente gostam de você e que você goste delas. Isso dá força pra gente mudar, ouvir, né? Quando a gente se descontrai, quando a gente ri. Por exemplo, quando você brinca com um animal, por exemplo, se você tiver um animal de estimação, ele pode ser essa parte mesmo de renovar as energias. Se não, o contato com pessoas, né? Com a natureza, para renovar essas energias, dar uma clareada na mente, para saber o que pensar. E aqui, novamente, minha carta da mulher, que remete também à intuição, mas se você ver, é uma mulher toda feliz. Então, tira tempo mesmo para você curtir um pouco a vida, se divertir. Então, se for uma questão romântica, começou com um homem e terminou com uma mulher. Então, você adapte a informação para a sua necessidade, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se quiser ficar para a próxima leitura, é bem-vindo. Agora é a opção número 2, para quem se conectou com a sereia. Que mensagem traz a sereia? As sereias, elas trazem a mensagem de pessoas que são muito comunicativas, pessoas prestativas, pessoas ligadas à área de saúde no geral, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pessoas assim. No lado negativo, são pessoas que têm essa capacidade, mas não fazem nada. Então, é uma carta muito proativa. Pessoas que fazem o bem aos outros. E o lado negativo são pessoas que têm essa capacidade e não fazem nada. Então, é essa a mensagem. Então, são pessoas muito, muito comunicativas. Tirei aqui a carta número 1. Vamos deixar aqui a carta número 2 da sereia. Esqueci de falar. Eu não vou embaralhar. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo, senão eu vou falar agora. Como essa leitura foi feita ontem, mas apagou tudo, as cartas já estão todas separadas que eu usei ontem. Se uma ou outra saiu da posição, não se preocupe. Com certeza, essa vai ser a mensagem que a espiritualidade quer que você receba. Então, vamos lá. Eu usei o Tarot Light. Então, vamos ver. A primeira carta que saiu foi a carta do carro. A segunda, o Rei de Copas. A Rainha de Copas. O 5 de Ouros. O Pajem de Espadas. O 2 de Copas. O 6 de Ouros. O 4 de Ouros.
de paus. E a do fundo do deck, o As de paus. Então, o que a espiritualidade quer que você saiba? Ela quer que você se movimente, que você haja. E traga mais equilíbrio para a sua vida. Mas em que área da sua vida a espiritualidade quer isso? Nas suas emoções. Aqui vem o Rei de Copas. O Rei de Copas, ele tem muito sentimento. E ele tem total controle sobre esse sentimento. Ele só demonstra esse sentimento quando ele quer, porque ele é um rei, então ele tem controle das coisas. Só que, o que vem logo em seguida? A Rainha de Copas. Então, o que a espiritualidade está querendo que você faça? Primeiro, ó, dá uma olhada aqui em volta da cabeça dele. A espiritualidade está querendo que esse Rei de Copas, que pode ser homem ou mulher, né, uma energia, pare e, ó, de olhos fechados, escute a mente, a espiritualidade. Pare para sentir realmente o que está sentindo. Porque ele é um rei. Então, talvez para ele não seja tão simples assim demonstrar o sentimento. Porque a espiritualidade quer que essa pessoa se movimente para se tornar como a rainha. Não que, né, vai ser uma rainha, mas no sentido de demonstrar os sentimentos. A Rainha de Copas, ela é totalmente conectada com a intuição, com os sentimentos, ela transborda, pode ver que ela tá aqui, ó, submersa na água, enquanto que o rei, ele tá em cima da água. Então, a espiritualidade quer que esse Rei de Copas demonstre mais o sentimento, não tenha medo. Só que com certeza isso não é fácil para quem é um rei. Imagina que um rei que tem, né, que governar todo um povo, talvez para esse rei, mesmo ele tendo sentimento, demonstrar esse sentimento pode parecer um sinal de fraqueza. Mas a espiritualidade não vê assim. O que ela vê é que esse rei vai se tornar muito mais abundante por demonstrar os sentimentos. Então, basicamente é isso que a espiritualidade quer. Que você se movimente, se adapte, né? Para que eu gosto dessa carta, que ela parece assim muito mágica. Parece que os cavalos, eles nem pisam no chão, eles estão assim no ar. Então, demonstrar esse sentimento, aprender, vai tornar a vida mais leve, mais alegre. Igual aqui a gente vê. E o que mais a espiritualidade quer que você saiba? Que não fazer isso pode estar causando sofrimento a você ou a outra pessoa. Pode ver que uma pessoa é triste, mas tem uma chave, ó.
aqui nesse cantinho tem uma chave. Então, só você pode tomar a iniciativa, desculpa. Só você pode tomar a iniciativa em fazer isso, demonstrar mais os sentimentos. E para isso, precisa se arriscar, precisa correr riscos. Tá vendo aqui? Esse paz de copas, ou de espadas, de copas. Eu acho que porque tá falando de sentimentos. Puxa. Ele tá se arriscando. Mas ele tá se arriscando, ó, buscando conhecimento, querendo saber aonde tá pisando. Mas para ele, mesmo assim, é um risco. Talvez não queira se mostrar frágil. E em que área da vida? Com certeza é nos sentimentos. Com certeza é nos sentimentos. Ó, 2 de copas. Então, talvez não demonstrar os sentimentos por alguém cause esse sofrimento aqui, em você e na outra pessoa. Talvez a outra pessoa pense, puxa, eu tô demonstrando sentimento, e a outra pessoa não retribui. Claro que, né, ninguém é obrigado a retribuir, mas geralmente tem esses pensamentos. Ou você pense, eu não fiz nada a respeito, e também causa sofrimento. Então, a espiritualidade quer que você saiba que você é capaz. Você pode demonstrar esse sentimento, para as coisas ficarem mais equilibradas no seu relacionamento. Seja amoroso, seja qual for o seu relacionamento. Creio que seja amoroso, mas se não for, você adapte a sua situação. Então, precisa trazer equilíbrio e se arriscar. E a vida, quando em relacionamentos amorosos, é assim. É arriscar, a gente nunca sabe como vai, no que vai dar. Então a gente analisa, a gente planeja, a gente analisa, faz o que cabe a gente. E vai analisando o restante aos poucos. E isso vai ajudar a trazer mais equilíbrio para a relação. Pode ver, eu tenho 2 pessoas, 2 mãos, e as coisas estão em movimento, ó. Então, a vida vai ser mais agradável, mais equilibrada. Não precisa ficar economizando, guardando sentimentos. E se for uma questão que atrapalhe, que o que está aí atrapalhando é o trabalho, pode trazer equilíbrio entre o trabalho e a parte emocional. Qual a motivação para você fazer isso? Tá aqui. A rainha de paus. A rainha de paus é aquela que tem a motivação para fazer. Ela tem o desejo. Mais do que isso, ela tem o poder de realizar. Então, quando ela quer uma coisa, ela vai e faz. Então, a espiritualidade sabe que você tem essa capacidade. Ela sabe que você é o rei de copas, que você pode demonstrar os sentimentos e que dentro de você tem esse poder, tem essa chama. E aqui terminou com o ás de paus. Então, pode ser importante lembrar, se for um caso de relacionamento amoroso, mesmo outro relacionamento, buscar a emoção que tinha no início. O que causava aquela paixão, a vontade de estar junto, de ver, de querer ver às vezes todo dia, né? Então, buscar essa emoção para ter
a coragem de agir, de fazer isso, de querer voltar a ter todo esse fogo, esse desejo de fazer, de realizar as coisas. E o que mais a espiritualidade quer que você saiba? Então, aqui estão o baralho da Cigana Esmeralda. Vamos ver. Achei interessante, ó. Nós começamos com a carta do carro e aqui também a carta da coragem. A carta da chave. A carta do buquê. A carta da aliança. A carta da estrela. A carta dos peixes. E do fundo do deck, o conhecimento, os livros. Então, o que a espiritualidade quer que você saiba mais? Que você tenha coragem para começar a agir de uma forma diferente. E isso vai ser muito bom para você, para quem está com você. Essa carta aqui é uma carta muito positiva. Então, não tenha medo de agir, de mudar, mas depende de você. E você vai ser muito, muito feliz na questão. Claro, né? Tudo tem um lado negativo, mas aqui a espiritualidade está focando no positivo. Você pode começar, né? Deve ter a coragem necessária para iniciar, que você vai ser muito feliz nessa questão. E o que mais? E aqui veio a carta das alianças. Então, se é uma questão de relacionamento, pode ter certeza que, além da alegria que vai ter, é um relacionamento, ó, tá vendo aqui as pombinhas? Que tem a bênção da espiritualidade. Seu relacionamento é abençoado. E que a espiritualidade está guiando o seu relacionamento. E você, nas suas decisões, vai ter todo o apoio necessário. E vai ser um relacionamento com certeza alegre, próspero, emocionalmente, talvez até vocês sejam parceiros também materialmente, enfim, vai ser um relacionamento muito próspero. E aí veio aqui o final, um livro. Vocês terão muitas histórias para contar no futuro. Então você já pode imaginar como será. Tá vendo aí um monte de borboletinhas? Então pode acreditar nisso. É o que a espiritualidade quer para você. Então era esse o recado. Que talvez você precisasse para agir ou para ter mais confiança em si mesmo, sabendo que a espiritualidade está do seu lado, você não está só, tá bom? Então, muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e muito, muito obrigada.